Olá pessoal, aqui é o Alexandre Aravecchia, eu estou aqui me preparando para a Latinoair, estou aqui no grupo Lab de Garagem, conversando com o pessoal, estou aqui do outro lado conversando com o pessoal do Labirito, o nosso amigo Celso Ito, esperando o professor Rui Viana aparecer aqui para a gente conversar. E eu queria mostrar aí para vocês, aproveitando aí que eu fiquei mesmo de mostrar uma coisa aqui para o professor Rui. Aí por coincidência eu cheguei no Face aqui hoje, o Guilherme Magalhães estava com uma dúvida aqui, falando exatamente sobre pro nosso problema aí que começou esse projeto aqui com o NE555. Ele está dizendo que algumas situações, quando ele coloca o termistor mais longe do Arduino, a leitura fica comprometida, né? Então aí eu já estava mesmo com a coisa na mão, então já estou aproveitando para passar para ele também ali, mostrar para vocês e mostrar um pouquinho do que a gente vai estar levando aí para mostrar na Latinoair, que vai ser um encontro bem bacana aí. Que é o seguinte, então a gente estava com esse problema, eu estava com esse problema na verdade, porque eu queria fazer uma leitura de temperatura num ambiente rural ali, onde eu precisava ter o termistor bem longe do Arduino. E aí o que acontecia é que o fio que vai do Arduino até o termistor, ele vira uma antena, então ele capta qualquer perturbação eletromagnética. Se você acender uma luz perto, pronto, já destrói a leitura de temperatura. E aí, por sugestão ali do nosso amigo Almir Bispo Filho, aí eu comecei a desenvolver esse projeto, que é baseado nesse carinha aqui, que é um CI chamado NE555, ele é um oscilador, né? E ele produz uma onda de forma quadrada. Deixa eu ver, vocês estão vendo que eu estou gravando o vídeo aqui no improviso, viu pessoal? Ele produz uma onda nesse formato aqui, olha, com um dente de serra, né? Dente de serra não, mas uma forma quadrada de onda. Conforme a gente varia a resistência desse R1 e a capacitância desse capacitor C1 aqui, a onda vai sair nesse formato quadrado, mas num período de onda diferente. Então aí a gente imaginou o seguinte, olha, se eu tirar, deixa eu pegar uma ferramenta aqui de revisão, se eu mudar aqui a resistência em R1, tá? Se eu tirar o R1, no lugar de R1, desse resistor 1, eu colocar um termistor do tipo NTC, conforme varia a temperatura, vai variar a resistência, vai variar também a minha saída. Será que eu posso fazer com que o Arduino faça a medição desse período de onda e converta novamente num valor de temperatura? Pode, tá? E aí a gente desenvolveu isso daqui, esse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um NE555, né, em formato de oscilador, em configuração de oscilador. Ele está longe do meu Arduino, ele está alimentado por 12 volts, justamente porque em 12 volts eu vou ter uma perda de tensão bem menor ali, se eu estou colocando esse NE555 longe do Arduino, né? Aqui onde vocês estão vendo esse potenciômetro é onde está o meu termistor, e aqui ele está com 100K, que é a resistência característica dele. O capacitor é de 10 microfarad, e aí a gente vai ligar a simulação aqui para ver o que acontece. Então ele vai fazer para mim aquele formato de onda, aquela onda em formato quadrado, e olha aí, o software que eu coloquei no Arduino, o código que eu coloquei no Arduino já está me mostrando aqui uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius. Bom, e aí tem alguns detalhes, né? Que primeiro que eu vou usar uma fonte de 12 volts aqui
na alimentação do NE555 para que eu não tenha tanta perda de tensão quando eu esticar isso aqui para longe do Arduino, 50, 100, 200 metros. E lá no final, lá mais perto do Arduino, eu vou usar um regulador de tensão LM317 para regular o high, o valor high dessa onda quadrada a 5 volts. Por que a 5 volts? Porque é a 5 volts que eu posso colocar no máximo na entrada num pino do Arduino, tá legal? E aí regulado, né? Essa regulagem é feita por meio desse potenciômetro que eu coloquei aqui no pino 1 do LM317. E aí, antes da saída do LM317 chegar na entrada no pino 2 do Arduino, eu tenho que colocar aqui um termistor de 10K como resistor de pull-up ou resistor de pull-down, tá legal? Bom, aí o que eu queria mostrar para o professor Rui é que é o seguinte, é que eu fiz várias leituras com ele, vários testes, Rui, e aí eu percebi o seguinte, isso daqui é a curva característica do NTC 100K. O que vai acontecer é que o Rui me pediu professor Rui me pediu para dar uma leitura ali mais próximo de 0 grau, né? Só que o que acontece é que se eu for tentar uma leitura próximo de 0 grau, usando essa configuração aqui, ó, NTC 100K e capacitor 10 micron, deixa eu mostrar aqui para vocês o problema. Enquanto eu estou lendo a 25 graus, tá beleza. Se eu aumentar a resistência, se eu olhar aqui na minha curva, eu vou ver que a resistência dele vai chegar a 1 mega quando eu tiver mais ou menos uns menos 20 graus Celsius. Só que o que acontece é que é o seguinte, se eu usar um capacitor de 10 micron, então eu vou colocar aqui, ó, estou com 300 kΩ, que seria mais ou menos aqui, ó, vamos colocar temperatura de se eu colocar uma resistência de 1 mega aqui, aqui, ó, fácil, ele vai chegar a 0 graus quando uma resistência tiver mais ou menos 400K. Se eu colocar 300K aqui no resistor, olha só, eu ainda não descobri se é um erro de lógica ou se é um erro de eletrônica, o que é. Me parece que é um erro de lógica matemática. É que ele vai dar erro na leitura, tá legal? Agora, se eu fizer uma leitura bem baixa, com uma temperatura mais alta, olha aí, 80 graus, aí ele vai ler numa boa. Só que se eu tentar ler uma temperatura baixa, não vai funcionar, porque ele dá um erro que me parece que é um erro matemático ou erro de processamento, ainda não descobri, tá legal? Então, o que eu percebi? É que se eu vou ler uma temperatura mais alta, eu uso um capacitor de 10 micron. Agora, se eu preciso de uma temperatura mais baixa, eu vou mudar no código aqui o capacitor principal para 1 micron, vou compilar, vou mandar lá para o ISIS, vou alterar aqui um capacitor de 10 micron para 1 micron e vou fazer a leitura de novo, ó. Ele está fazendo a leitura lá, ó, 80 graus Celsius. Se eu colocar 400, olha lá, 440 ohm, ó, ou se eu colocar lá, vamos colocar 1 mega ohm já, para a gente ver a leitura, ó. Olha lá, em 1 mega ohm eu consigo menos 14 graus, que está mais ou menos aqui dentro do gráfico. Olha, 1 mega ohm dá mais ou menos uns 15 ou 20 graus Celsius, menos 15 ou 20 graus Celsius. Então aí funcionou, beleza. Só que aí tem um outro problema, que eu ainda preciso equacionar direito, é que se eu olhar essa onda aqui um pouco mais de perto, eu vou ver que ela que o pico de low vai ficar um valor de tempo aqui muito baixo, da ordem de milissegundos,
E aí não sei, talvez isso aí possa no circuito real, isso aí possa me dar alguns valores, alguns erros de temperatura. Então, mas foi isso que eu descobri aí, professor Rui, que quando eu estou tentando uma leitura de temperatura baixa, vamos procurar aqui, você tinha me pedido a 0 graus, né? Vou procurar aqui 0 graus, ó, menos 9, você me pediu os valores em ohm, né? Menos 8, menos 5, menos 3, menos 1 grau Celsius, menos 0,26, olha lá, 0,15, 0 graus, mais ou menos 0 graus, eu estou com mais ou menos 391 ohm, tá? E no valor mais baixo, que seria 1%, cerca de 80 graus. Então eu consigo ler aí uma temperatura de menos 13 graus até 88 graus. Só que aí eu tenho esse problema aqui, ó, de corro o risco de dar alguma imprecisão na leitura, porque esse valor de pico baixo aqui, de pico low, fica muito baixo, talvez no circuito real isso possa me dar problema. Então, como eu não estou lendo, como eu estou pensando numa coisa ali mais para estufa, horta, onde eu vou ter uma temperatura muito baixa, aí eu tenho que usar um capacitor de 1 micron, e se é uma temperatura para controlar um forno, por exemplo, eu uso um capacitor de 1 micron. Deixa eu acabar de mostrar aqui o circuito, então. Essa aqui é a configuração completa dele, vocês veem que não é um circuito difícil, de fazer, mas aí, para quem quiser tentar aí fazer, eu não vou colocar o código ainda em público, né, porque eu quero ver vocês baterem cabeça com o código aí, mas a eletrônica dele já está pronta. Como eu prometi para o Almir, a gente vai desenhar a placa e vamos ver se a gente consegue produzir isso aí, fabricar isso aí. Então é isso aí, pessoal, valeu, um abraço, e eu espero vocês na Latinoair, dia 17 de outubro, no Polo Tecnológico, no Parque Tecnológico da usina de Itaipu. Um abraço, valeu!